Olá, meus amigos, começando mais um aulão de sábados. Hoje resolvi abordar uma situação na qual o Brooks até comentou, né, naquele evento que a gente esteve presencial com ele, e uma coisa que, para quem quer encontrar consistência, não adianta, tem que, pelo menos na análise técnica, gráfica, na análise do price action, né, no gráfico, é uma coisa que ajuda demais para se treinar, para se desenvolver uma leitura e poder tomar decisões de forma rápida, né? Ainda mais que a gente opera em gráficos muitas vezes de 5 minutos, às vezes um pouco maior, e seria fundamental, então, desenvolver a leitura, treinar dessa forma. Uma coisa que ele mesmo disse, né? Faz 30 anos que ele faz, ou mais, né? Que ele faz isso, e é importante abordar que é útil, né? Para ser abordado por todos os mercados em todos os tempos gráficos. Então, quando você pensa em trading, quando você pensa em negociação, é exatamente isso, né? É operar, é negociar. Você está comprando e outra pessoa está vendendo, e você está vendendo, outra pessoa está comprando, e é um comportamento humano racional. Cada gráfico é apenas um retrato humano racional. Não importa qual seja o mercado. Não importa se você está comercializando fruta da África ou propriedades na Europa, commodity, ações, o futuro. Tudo a mesma coisa. Também não importa o tempo gráfico. Um gráfico é um mapa da interação entre humanos. Então, assim, não importa qual seja o mercado, você vai procurar sempre marcar, começar a estudar os setups, vai esperar pelos setups, e como tudo é baseado então em comportamento humano, racional, as coisas tendem, na maioria das vezes, ou pelo menos com maior chance, de dar o resultado conforme a configuração do setup que, né, você encontrou. Então vamos lá. Para começar com o gráfico, né, já que eu vou mostrar detalhes por detalhes, comece com linhas. Você vai começar sempre traçando linhas, eu vou dar exemplos sobre isso. Vamos procurar por padrões e também topos duplos, fundo duplos, triângulos, cunhas, canais. Sempre desenhe linha para destacar essas coisas. E para seguir, você observa barras que são incomuns, barras que são especiais, barras grandes, barra que é pequena, uma mínima acima de uma mínima da barra anterior, ou máxima abaixo da máxima de uma barra anterior, barra interna, barras consecutivas, barras externas, uma grande barra seguida por uma barra ainda maior. Então, é uma combinação, né? Muitas vezes é uma combinação de interna e assim por diante. Devemos destacar, né, essas linhas, marcar os lugares onde a gente entraria, é, tentar perceber os padrões tique a tique, barra a barra, contexto a contexto. Então, a minha intenção hoje é procurar ajudar a estruturar isso, a desenvolver uma forma de estudar, que é o que nós fazemos todos os dias, né, na nossa sala, pelo menos com 2 ou 3 gráficos todos os dias, e eu recomendo, independente se, né, segue a gente na sala ou não, seria uma forma que, assim, dentro de poucos meses, você vai ver como você vai se tornar um trade melhor, certo? Vai se tornar um trader melhor. Então, em troca disso, também deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, principalmente aqueles que ainda, né, não encontraram a consistência. Estamos aqui para ajudá-los na interpretação e na tomada de decisões do gráfico. Beleza? Bora lá. Os traders precisam praticar, gente. Gente, como tudo na vida, eu sempre digo isso, né? A gente é criatura de repetição, né? Nós somos seres de repetição. Tudo que a gente faz com muita repetição, a gente se torna excelente, né? Naquilo que faz. Querendo ou não, alguns podem até ter algum talento que em poucas vezes já pega o jeito e faz, mas eu mesmo sou uma pessoa que na vida sempre me achei mediano. Tudo que eu tive que fazer, fiz de forma repetitiva. Se estudei para concurso, tive que fazer repetidamente. Se quando estava no exército, por exemplo, era fazer as coisas ali repetidamente, com disciplina. Então, ou seja, e sempre alcancei, né, assim, notoriedade ou sucesso naquilo que estava fazendo, porque procurava fazer bem feito e com repetição. Então, todo mundo precisa praticar, até mesmo os traders, certo?
Se você é um jogador de futebol profissional, se você joga somente no domingo, por exemplo, é profissional, ou determinado dia, né? Os times profissionais também jogam qualquer dia. Você não vai ficar em casa assistindo TV o resto da semana, né? Você está praticando todos os dias. Você não adianta. Se você é um músico profissional, se você toca numa orquestra sinfônica, você também praticará com muita frequência. Embora vai se apresentar somente uma vez ou outra, esporadicamente, os traders não devem simplesmente aparecer no mercado, abrir e esperar um bom desempenho. Abrir o gráfico ali e vai esperar um bom desempenho. Então, eles também devem praticar o fechamento do mercado, né, de preferência todos os dias, procurando por padrões. Pense no que fez e pense no que poderia ter feito, né? Até reforço, igual alguém comentou esses dias no, no recap, né, que eu fiz, que é para mostrar todas as entradas ao vivo, que a gente tem que, né, em termos de transparência, gente, o intuito de um recap não é mostrar o que, por exemplo, nós fizemos, alguém fez, nem o Brooks não mostra o que ele fez, ele mostra qual seria a melhor situação naquele momento. A finalidade de um recap é chegar no fim do dia, o que que eu poderia ter feito, o que que eu fiz, o que que eu não fiz, o que que eu deixei de fazer e era bom, o que que eu pensei no momento. A finalidade é essa é a finalidade do recap. É chegar no fim do dia, é como muitos dizem por aí, fazer um diário de um trade, diário de trade. Não, a finalidade é igual, né? É semelhante. Só que a gente vai treinar o olho para ver os padrões e ainda mais quando eles se desenvolverem a próxima vez, você vai enxergá-los com mais facilidade. A finalidade do recap é essa, tá? Então não é as entradas, as melhores entradas que eu fiz hoje, não. Isso aí a gente faz um review ou comenta em alguma situação de que realmente, ó, pensei isso nesse momento, o racional era esse e funcionou. Mas o recap não. O recap a gente vai olhar dentro dos padrões que nós já aprendemos e ver o resultado dele. E por que que será que ele funcionou? Ele não foi tão longe? Por que que só deu um scalp enquanto às vezes poderia ter dado um swing? E vice-versa, certo? Mas a finalidade de tudo é simplesmente treinar para que, na hora que você chegar no mercado, você saiba o que está fazendo. Mesma abordagem para todos os mercados e todos os tempos gráficos, certo? A abordagem é a mesma, como eu já disse, então isso facilita. Então, se a gente pratica os mesmos setups, eles vão funcionar em qualquer tempo gráfico e em qualquer mercado que tenha liquidez, que tenha amplitude, negociação, que tenha movimentação, certo? Então, todos os padrões que a gente estuda, qualquer um dos livros do Brooks que você comprar, né, vai ser o tendência, reversões e o lateralidades, qualquer um deles, todos os mercados vai ter todos esses movimentos. Então, você não... Ah, eu não gosto de operar um mini índice, igual eu estava lá no evento, eu posso falar isso publicamente, porque era um evento público, né? O Stormer falou que o mini índice brasileiro é horrível de operar. Cara, não sei, não acho tão horrível, porque a gente tem feito muitas entradas boas, né? Na sala mesmo, o pessoal testemunha disso. Quantas entradas a gente faz no mini índice, ou pelo menos eu falo ali, ó, isso aqui é um bom contexto, serve para entrada. E funciona muito bem, dentro dessa abordagem de All Brooks. Os stops estão ali, se tiver que tomar, toma o stop. Ontem no mini dólar mesmo, entrei numa operação, tive que estopar. Deu o stop rapidamente, mas logo entramos a favor, deu para recuperar e já estávamos positivos nas entradas que tínhamos feito. Então, você sabendo o que tem que fazer e treinando o olhar, faz o que tem que ter feito, serve para o mini índice, serve para o mini dólar, serve muito mais até, às vezes, para um S&P, né, o S&P 500, serve muito mais para o Nasdaq, serve para ouro, serve para Forex, serve para qualquer ativo, gente, qualquer ativo. Então, a gente não precisa muito ficar, nossa, como é que determinado ativo tem de peculiaridade nisso ou naquilo. Beleza, cada ativo às vezes tem algum detalhe ali para um ajuste fino para você melhorar a sua performance. Mas, de regra geral, tudo isso aqui que a gente aborda serve para qualquer ativo, tá? Serve para ações, serve para tudo. Qual que é a chave é, para o trader praticar? Para praticar, né? É simplesmente olhar os gráficos e tentar encontrar padrões. Quanto mais você entender
o que o mercado está fazendo e mais for capaz de antecipar o que ele está prestes a fazer, mais dinheiro você vai poder ganhar. Quanto mais rápido reconhecer um padrão, mais rápido será capaz de estruturar uma operação. Observe, por exemplo, esse canal aqui, ó. Nós temos esse canal de baixo, temos as possibilidades, né, de desenhar uma linha no topo, mas estamos em tendência de queda. Tivemos um rompimento abaixo da linha de canal, que está aqui, mas estamos em tendência de queda com esse rompimento e uma reversão de alta. Tivemos essa reversão, tivemos três pernas, né, nesse canal, então nós temos aqui um fundo em forma de cunha e também um micro fundo duplo. Né, pois ocorreram em duas ou três barras aqui, essa queda aqui embaixo, né, o mercado desceu, subiu, então tivemos aí, e se a gente estiver olhando para esse gráfico, né, no tempo gráfico menor, seria um fundo duplo real aqui, ó, aqui embaixo, eu teria um fundo duplo real. Então, no gráfico de 5 minutos, eu chamo isso aqui de micro fundo duplo. As mínimas podem estar separadas por 10, 20 barras, dependendo do período que você olhou. Mas, ó, nessa barra 1 aqui, temos uma barra de alta fechando perto de sua máxima. E depois uma barra de continuidade. As chances são de que estamos indo mais alto. As chances é de que o mercado, né, talvez engrene aí uma tendência, ou pelo menos venha testar o início do canal, venha testar aqui em cima, e assim por diante. As chances são de que estamos indo mais alto, é razoável comprar com uma ordem stop logo acima da barra 1, certo? Então, esse padrão é muito comum e vocês podem procurar esse padrão em qualquer ativo, você vai encontrar muita semelhança. Não dá nem para identificar nem qual o tempo. Olhando somente aqui, ó, esse gráfico, eu não consigo saber se é de 5 minutos, se é de 15, se é de 60, né, se é mensal. Às vezes mensal até dá para diferenciar, porque o mensal tem muitos gaps, né? Gaps de ilha, né? Muito gap entre barras. Mensal, é claro, vai ser mais fácil identificar que ele é um gráfico mensal. Mas você vai operar também da mesma forma. É, no mínimo, você deve tentar um lucro que seja de pelo menos o dobro do seu risco. Sempre que você comprar, principalmente para iniciante, considere tentar fazer 2 para 1. Então, você tem que ser mais seletivo na sua entrada, para justamente encontrar 2 para 1. Eu, particularmente, tento fazer muitas entradas que, beleza, dá 1 para 1, mas para iniciante, principalmente, tente fazer entradas que dê resultado, que tenha espaço para você assumir um risco. Por exemplo, se eu comprar aqui é uma situação de que o stop fica logo abaixo aqui, ó, tanto comprando aqui ou comprando aqui. Então, tentar buscar 2 para 1, porque eu tenho espaço até lá, beleza? Do risco assumido aqui ou aqui. Fazendo isso de forma consistente, você tem uma boa chance de ser um trader lucrativo e consistente. Então, quando se fala em estruturar uma operação, devemos pensar no tamanho da posição. Onde está o seu alvo de lucro? Qual que é o seu risco? Qual que é a probabilidade de lucro, né? Inclusive, essa semana mesmo na sala, semana inteira não, os 3 dias seguidos, nós falamos só sobre stops. Quais stops técnicos? Qual que é a melhor maneira de stopar? E, gente, são assuntos que muitas vezes exigem, sim, tem muitas variantes, muitas variáveis, muitas situações para se analisar, certo? Mas a gente tem que definir, na hora que vai entrar, tem que saber. A primeira coisa que eu vou estruturar uma operação é qual que é o meu tamanho de stop, qual o risco que estou disposto a correr. E por isso que a tomada de decisão é de cada uma. Eu acho até engraçado, né? Quando alguém fala assim, não, você mostra as entradas, como é que opera, assim, você dá o call. Gente, não existe esse negócio de dar call. Cada um tem uma conta, cada um tem um perfil. Tem gente que não aguenta. Ontem nós pegamos, por exemplo, o mini dólar. Deixa eu ver aqui. Ontem ainda deu algumas entradas. Eu entrei mais aqui, depois entrei, peguei essa subida, entrei na venda aqui, fiquei armadilhado, foi onde eu tomei um stop, mas nós já revertemos para compra e o mercado subiu, ó. Mas pensa, essa subida, ela é penosa. Não é qualquer um que aguenta essa subida, não é verdade? Porque pensa, daqui até aqui, ó, deu 19 pontos, mas gastou 1 hora e 25 minutos. Pensa, 1 hora e 25 minutos Basta, ainda tem que encorajar, né? Realmente.
Não é fácil, não. Ainda tem que encorajar o pessoal. Pega esse dia aqui, ó. Nós compramos aqui nessa barra e depois compramos mais. Ou eu, pelo menos, comprei. Falei, pessoal, estou comprando mais aqui nessa barra aqui. Gente, até eu tenho hora que eu fico duvidando. Será que vai? Será que não vai? Esse negócio demora. Aqui, por exemplo, então um fato engraçado, né? Eu queria fazer o primeiro scalp de 5 pontos, pelo menos, porque também tinha essa barra muito forte. Encostou na minha ordem e voltou a cair. Aí já cria aquela agonia, né? Mas ainda mais eu tinha enchido a mão de contrato. Falei, gente, você encostou na ordem e voltou. Que sacanagem. Mas na hora que acionou essa venda, eu falei, mais uma perna para cima é provável, porque vai armadilhar esses vendedores e tal. Falha de L2 aqui no fundo, vai ter duas pernas para cima, talvez já teria sido a primeira, teria mais uma. Esperamos, né? Fomos sair de novo, fomos sair lá em cima, e na hora que deu a saída final, foi essa barra aqui, ó. Saída final foi essa, porque foi uma barra tarde na tendência, né? Uma grande barra tarde na tendência, uma barra climática, um topo em forma de cunha, e aqui entramos na venda. E uma coisa interessante, ó, nessa venda aqui, prova uma coisa que o Brooks disse lá no evento. Eu mesmo entrei na venda dessa barrinha e notem, olha para você ver que dificuldade. Sobe, desce, desce devagar. O Brooks falou uma coisa que é verdade. O mercado, muitas vezes, ele faz você duvidar se a sua entrada tá boa ou não, porque assim, não tinha defeito nenhum nessa entrada. Talvez o único defeito dessa venda é porque os vendedores não ganharam, né? Era um canal estreito de alta. Única coisa, mas no resto tudo era coadunado, tudo encaixava para o mercado descer, ou pelo menos dar algum trade para baixo. Porque era topo e forma de cunha, era um dia de lateralidade, desceu muito forte, subiu muito forte, tudo indicava que ia ser um dia de lateralidade. Então era um ótimo lugar para vender. Só que o mercado, simplesmente para dar os pontos que eu queria, pelo menos pegar aqui uns 5 pontos, demorou lá 45 minutos. Eu quase desisti da operação, quase desisti. 45 minutos, precisava sair para almoçar. Então, ou seja, o mercado faz de tudo para chacoalhar a gente. E o bom de estudar o gráfico é justamente que você vai entender isso. Você vai ver que nem todas as operações vai fluir igual. Quer ver? Vamos pegar um caso aqui. Aqui, ó. Essa compra que veio um relatório explodiu para cima. Essa outra compra que demorou 25 minutos para dar 20 pontos. Não é todo dia que vai dar isso. Não é todo dia que vai decorrer com tanta facilidade. Essa venda nesse dia aqui, ó, aqui, a partir desse momento, ó, demorou 35 minutos para dar 12 pontos. Essa venda que demorou 50 minutos para dar 11 pontos. Você vê, não é tão fácil, não é tão rápido. Então, tem que treinar justamente para adquirir confiança de que o mercado vai fazer os movimentos que a gente espera. E quando não for fazer, né, você abandona, se for o caso, tenta sair no 0 a 0. É o que a gente fala. Quando perdeu a premissa ou apareceu uma operação mais forte na direção contrária, você já estopa e sai ou já reverte, se for o caso. Certo? Na minha plataforma, né, eu capturo. Aí vamos lá, o que a gente faz todos os dias? Aqui é um exemplo do que a gente faz todo dia. O pessoal faz comigo na sala, mas serve para você fazer também, estudar. A gente captura o gráfico e cola num slide, num PowerPoint, e adiciona as linhas, os pontos de entradas, as caixas, né, de entrada, de saída, e depois a gente adiciona o texto com o comportamento, né, do motivo do comportamento. O comportamento que o mercado teve, o comportamento que às vezes eu deveria ter, o que eu deveria reforçar para que a próxima vez, se por exemplo eu não entrei no trade, se eu não entrei, porque né, tinha motivos, a próxima vez eu vou enxergar melhor aquela operação. E, ó, um exemplo, aqui está até um exemplo. Esse trade, nessa venda aqui nesse dia, ó, eu não vendi aqui. E tinha motivos para vender, né, na hora. Porque esse aqui também é mini índice, né? O meu foco é mais mini dólar, mas eu opero mini índice também, quando ele está mais claro. Eu não fiz a venda aqui, mas fiz aqui, ó. Era modo rompimento, o mercado rompeu forte. Quando a gente tem a barra 18, principalmente já no dia, ou pelo menos é a primeira hora ali, um pouco mais, era lateralidade na abertura, que chama isso aqui, movimento, olha lá, movimento, modo rompimento, espere o movimento projetado para baixo. Então, beleza, né? Pelo menos fez a venda aqui. Mas a próxima vez eu já tento fazer, se der o mesmo contexto, eu tento já vender aqui. Porque aqui tinha um micro topo duplo, certo? Então justificava. Então, estudar é para isso, gente. É justamente para poder
tomar essas decisões, certo? Aqui tem um estudo, daqui a pouco nós vamos fazer, vamos mostrar os detalhes dessas situações, mas ó, esse aqui é um gráfico pronto, ó, encontra essas configurações todos os dias e pode fazer essas caixas. Ó. Aqui, por exemplo, um topo em forma de L2, eu faço essas abreviações porque eu traduzi, não totalmente sozinho, mas com a ajuda de alguns companheiros, a gente já traduziu praticamente toda a enciclopédia do Brooks. Toda. São 10.000 slides. E, gente, ainda fala uma coisa para vocês, reforça aqui. O Brooks ainda todo mês adiciona uns 100 slides na enciclopédia dele. Ou seja, ele não para, até hoje ele não para, né? 37 anos aí de mercado, operando profissionalmente, e até hoje ele não para de fazer esses estudos. Então, ou seja, quem que é a gente na fila do pão para não fazer? A gente que está iniciando aí, eu que estou com 6 anos, 5 ou 6 anos, 5 anos, né? 2018, até hoje, vai fazer 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 anos, né, que eu vou fazer esse ano. A gente é uma criança ainda, né? A gente, se for ver, 6 anos só de mercado. Mas o que me ajudou muito, 2 anos já que eu faço isso aqui. Já faz 2 anos, todos os dias. Antes ainda eu estava fazendo de um gráfico só. De uns 4 meses para cá, eu estou fazendo 3 na sala. Justamente 3 vezes, ou 2 pelo menos, bem feito. É por isso que acaba, tem que abreviar, né? Topo e forma de L2 na média móvel, após grande gap de baixa, forte rally, então provável somente uma reversão minoritária. Inicialmente eu vou pensar só num scalp, então se eu vender aqui. Sabe, tem todos os motivos. Eu não vou trabalhar aqui agora não, tá aí, vocês tiram, é só ler. Só dar uma estudada, vocês vão ver como é que é. Aqui é só uma sugestão, né, do gráfico. Eu vou avançar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse, por exemplo, ó, este é um gráfico do euro em relação ao dólar no mercado de Forex. Cada barra que dura 4 horas. Os traders que operam com base na lógica, isso resulta em padrões confiáveis. As pessoas usam a mesma lógica em tudo que fazem. O resultado é o mesmo que os padrões que estão presentes em todos os mercados e em todos os prazos. Os traders analisam todos os gráficos e todos os mercados da mesma forma. Então, ou seja, a gente não precisa prestar atenção necessariamente no preço. No preço que eu falo aqui, né, na horizontal, na vertical, desculpa. O preço fica na vertical, o tempo que está aqui na horizontal. Então, o preço em si, a gente não precisa prestar muita atenção. Eu preciso prestar atenção em grandes números redondos, né? Porque eles são magnetos. Mas o preço em si não interessa para a gente, a não ser que se for né, um número que seja magneto. Então, ó, o principal não é olhar para o preço na vertical, ou para o tempo na horizontal. Apenas olhe para o gráfico. Se você né, vê na internet e vê os traders profissionais falando sobre um gráfico, eles às vezes né, falam sobre ouro, petróleo bruto, ações, futuro de índice de ações. Você nunca né, os ouve dizer, ó, esta é a Apple e, portanto, eu vou negociar de forma diferente de como negocio o ouro ou de como eu negocio futuros. Não importa se é ações. Para quem faz análise gráfica, não importa o ativo, tá? Isso que eu quero dizer. Não importa se é Apple, não importa se é Microsoft. Essa análise que a gente faz é a mesma para todos os ativos. Então, eles entendem que o gráfico é apenas uma representação do comportamento humano racional e que será o mesmo para todos os mercados e todos os tempos gráficos. Ao marcar esse gráfico de 4 horas do euro USD, se a gente for ver, olha lá, ó, eu tirei aqui o lado esquerdo, que é o preço, e aqui embaixo o tempo. Então, se eu não soubesse que isso aqui era um gráfico de Forex, né, não seria capaz de dizer que se trata de um gráfico de Forex. Né? No caso aqui, se eu tirasse aqui em cima o título, não importa. A gente não saberia se é Forex ou se é qualquer outro ativo. Também poderia ser qualquer outro, poderia ser ações, né? Como eu já disse, todos os padrões parecem iguais e os padrões são os mesmos. Tá? Inclusive, para quem lê o livro, o Brooks até fala, né? Que o nosso comportamento está pautado no nosso DNA. Enquanto a gente manter-se na mesma espécie, né? Para quem não sabe, nós somos homens sapiens atualmente.
enquanto nós formos homens sapiens, a gente vai ter os mesmos comportamentos, até que a gente mude, né, a nossa espécie, vamos dizer isso. Quando que mudou a última vez? Eu acho que faz 10 mil anos. Então, tomara que fique mais, pelo menos mais 100, né, enquanto eu for vivo. Ou, se ficar o meu legado por muitos anos aí, que seja mais 1000 anos, a gente se mantendo na mesma espécie, tá bom. Aí a gente poderia hoje ficar com medo de inteligência artificial, né? Até um assunto que esses dias eu até estava refletindo, mas no evento que eu estava lá mesmo, tinha um cara, o André Antunes, né? Ele opera tape reading, mas o cara é foda que ele já trabalhou para a Nelógica, lá na parte de programação, já trabalhou na parte tecnológica dessas instituições, então foi uma coisa muito importante. Gente, a gente hoje vê inteligência artificial, mas o mercado já usa inteligência artificial. Você pega os Estados Unidos, já é forte na inteligência artificial já há 30 anos, há 40 anos. Ou seja, o mercado hoje é operado, sei lá, 70, 80% por HFTs, né? Que querendo ou não, cada um programado ali com inteligência artificial. Então, a gente não precisa se preocupar, porque querendo ou não, quem programou essas máquinas para operar, esses computadores, são seres humanos, certo? Então, a gente não precisa se preocupar. Tem que preocupar em fazer Legal. uma boa leitura, então, para garantir aí nosso pão de cada dia. Aqui está um gráfico de futuros de ouro, um gráfico mensal. Aí, ó, todos, todas as análises que eu faria, que eu veria num gráfico de 5 minutos, está aqui, ó, no gráfico mensal. Aqui tem um triângulo, aqui eu tenho um topo e forma de cunha, uma cunha climática, aqui eu tenho máximas cada vez mais baixas, então a tendência era romper para baixo. Aqui eu tenho um impulso e canal, aqui eu tenho lateralidade, aqui eu tenho uma reversão majoritária de tendência com fundo duplo, com mínima mais alta. Ou seja, eu tenho as mesmas análises que eu faria num gráfico de 5 minutos, está aqui, eu faria no gráfico mensal também. Se removermos, né, o preço e tempo e marcar o gráfico, será a mesma aparência de qualquer mercado, de qualquer outro tempo gráfico. Novamente, esse é um gráfico mensal, mas tem os mesmos padrões que você vai ver em qualquer outro gráfico, em qualquer outro tempo gráfico. Beleza? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho lá microcunha, dá para analisar também da mesma forma. Aqui eu tenho um grande rompimento de baixa, né, no início de uma tendência de baixa, que geralmente vai levar a preços mais baixos, e assim vai. Então vamos lá. Como é que a gente pode começar fazendo o nosso gráfico? Todo dia. Você vai tirar o print, daqui a pouco eu mostro, né, como, mas não é difícil, hoje em dia todo mundo sabe fazer isso. Primeira coisa, comece desenhando linhas. Então, como eu disse, eu acho muito importante desenvolver essa rotina. Você vai fazer sempre a mesma coisa e torne isso uma rotina diária, né? Você vai tirar um print de um slide, sem nada além de uma média móvel de 20 minutos. E esse é um gráfico do Emini que tem 81 barras numa sessão, certo? Aqui no Brasil a gente tem, depende da época do ano, né? Que é meia hora mais ou meia hora menos no horário de pregão. Nós vamos ter 108 ou 114 barras, salvo erro. Isso é importante, tá? É legal. Só que aí você vai tirar um print, para quem não sabe uma forma, é isso aqui, ó. Você vem nessa ferramenta aqui, capturar, do Windows, aí você consegue, ver se eu acho uma aqui, aqui ó, só selecionar esse retângulo, novo, aí você seleciona o gráfico que você quer, né? Pega lá no Profit ou MetaTrader, onde você está acostumado a operar, tira um print, joga no PowerPoint e começa a fazer o estudo. Quem faz comigo na sala, a gente faz junto ali, depois eu mando no grupo, se quiser é só imprimir, guardar, né? Não precisa nem imprimir, guarda numa pasta e depois faz uma revisão de vez em quando para reviver, né? Aí depois você vai começar a fazer essas marcações, ó. Você vai montar o seu gráfico. Então eu vou mostrar isso aí, como que eu, né, desde o princípio. No fim, esse aqui é o final, certo? Então nós vamos ver esse gráfico aqui de novo, ele finalizado depois. Então, como chegamos lá? Primeiro, a gente traça, pelo menos esse é o hábito, gente. Lembrando que esse vídeo eu peguei, eu copiei do Brooks, a forma com que ele fez, os 5 passos, né, para encontrar operações todos os dias. Então, ele tem no canal dele, aqui tá idêntico, justamente para muitos têm dificuldade em inglês ou ficar naquelas legendas, muitas vezes que não dá nem para entender o que ele está falando.
Então, para facilitar, eu já fiz dessa forma. Eu tentei ser bem fidedigno ali a fórmula dele. Até porque, atualmente, ele está usando setas. No final eu mostro para vocês. Está usando seta, mas antigamente ele usava aquelas caixinhas, né? Aqueles retângulos verdes ou vermelhos, né? Verdes para comprar, vermelho para vender e azuis para sair, né? Para sair de uma operação e assim por diante. Então vamos lá, como chegamos? Primeiro, procure por cunhas, né? A cunha é um canal que possui três ou mais pontas, né? Uma ou três puxadas. Às vezes as cunhas estão se contraindo, não é o caso aqui. Essa cunha acaba que ficou com as linhas paralelas, mas às vezes ela vai afunilar aqui, ó, vai contrair, vai se convergir aqui. Então, não importa. De qualquer forma, a gente vai tratar isso aqui como uma cunha, certo? Então a gente começa traçando, né, às vezes essas cunhas, e não importa se é paralela ou não, você vai tentar encontrar elas no gráfico. Quando a cunha, né, está subindo, eu procuro uma reversão de baixa, porque se ela está subindo, a gente quer vender, né, a princípio, né, a não ser que seja uma situação de compra. Então, eu estou realmente interessado apenas nessa linha superior, tá? Não preciso nem desenhar essa de baixo, porque o preço, enquanto ele está se desenvolvendo, se ele está aqui nessa parte de cima, eu quero vender, ainda que eu esteja comprado, tá? Ainda que eu tenha comprado em qualquer lugar, eu tenho que ficar esperto a hora que eu vou sair, a hora que eu vou entrar na venda. Então, eu fico caçando. Eu falo até isso muito na sala, né, gente? Ó, estamos vendido, vamos procurar o motivo para comprar? A gente tem que procurar o motivo para comprar. Você vai ficar procurando o motivo para comprar. E quando você está vendido, você fica procurando um motivo para comprar. Se você está comprado, você vai procurar um motivo para vender. Sempre você vai, né, para você não ficar justamente devolver o que você já está ganhando ali, ou simplesmente, às vezes você está até na contramão, mas beleza, eu estou comprado, o mercado está caindo, mas agora deu um bom motivo para comprar, então justifica eu permanecer comprado, a minha premissa ainda justifica, e assim vai. Beleza? Então, né, vamos traçar essa linha superior e vamos tirar essa inferior, porque se eu quero vender nesse momento aqui, não preciso de mais linhas tumultuando. Aqui, ó, nenhum padrão é perfeito, certo? Por isso que aqui tem esses dois exemplos. A maioria dos padrões não é perfeito, então eu esperaria 3 pontos que estivessem exatamente na mesma linha. Quanto mais perfeito um padrão, mais computadores o encontrarão, certo? Mais computadores o negociarão e mais confiável será o padrão. Só que se você ficar procurando padrões perfeitos, você vai rejeitar muitas operações boas, tá? Então não procure padrões perfeitos. Então, na hora que estiver desenhando a linha, a gente vai tentar fazer dessa forma. Primeiro eu traço uma linha assim para cima, para ver se vai ser uma overshoot ou uma undershoot, se for uma cunha como essa aqui, ó. A maioria das cunhas, né, tem 2 ou 3 pontos acima, ou tendo uma overshooting ou uma undershooting, quando fica abaixo, né, nesse ponto da 3. Deixa eu explicar aqui, ó. Alguém até me fez essa pergunta na sala esses dias, que é o seguinte: quando o meio que ultrapassa aqui, o padrão de 3 puxadas, eu tenho uma undershooting, porque se eu traçar essa linha, você vê que aqui não tocou lá em cima, ó, e o mercado já deu sinal de venda, certo? Então é uma undershooting. O mercado fica aquém, né? O mercado não chegou nesse ponto. Agora, o oposto, aqui seria um oposto, ó. Eu tenho um padrão de uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, aqui já ultrapassou. Então, isso aqui é uma overshooting, né? Ultrapassou o padrão de cunha, certo? Então, aqui mesmo nessa barra já seria uma boa compra, ó, nessa reversão de 3 barras aqui, por causa da overshooting. Tem que criar, né, uma rotina e escolher, né, onde há overshoot. Como a linha azul é uma undershoot, não vamos usar a linha azul. Procure vender a reversão a partir do topo de um canal. Se começamos a reverter em algum lugar em torno dessa linha aqui, ó, usando a 1 e a 2, tente vender uma reversão para baixo, especialmente abaixo de uma barra de baixa, fechando, né, perto de sua mínima, esperando preços mais baixos. Viu? Já já eu vou explicar mais essa entrada aqui, mas aqui tínhamos alguns motivos. Além da cunha, certo? Uma bandeira de baixa em forma de cunha, uma puxada, 2, 3. Eu teria outros motivos, tá? Já já eu vou explicar. Topo duplo aqui. Eu teria outros padrões aqui
essa boa barra de venda. Então, eu teria outros motivos aqui, micro topo duplo, eu teria aqui também como motivo, tá? Então, eu teria vários motivos. Isso aqui seria apenas um teste desse topo duplo aqui, ó. Aqui teve um topo duplo, isso aqui foi um teste que apenas ultrapassou um pouco. Então, poderia enxergar dessas várias formas e poder vender aqui. A tendência principal ainda era de baixa, isso aqui era apenas uma correção. Então, essa linha me ajudaria nesse sentido, para encontrar preços mais baixos. Depois de traçar, então, a minha primeira linha, procure os outros canais, outras cunhas e onde há outras variedades. Ó. Na sala nós já usamos e utilizamos, né, muitas maneiras de procurar esses padrões que podem se desdobrar, né, ou aparecer. Então, por exemplo, dentro desse gráfico aqui, ó, temos outro canal nessa primeira queda aqui, ó, e observe que o ponto 2, né, dessa linha azul não ultrapassa, né, não foi ultrapassado aqui pelo preço. Então, não queremos linhas que não tenham ultrapassagem, né, nesse caso aqui. Então, posso simplesmente me livrar dessa linha azul, eu não precisaria dela. Sei lá, tiro ela e posso fazer esse desenho no fim do dia ou enquanto eu estiver no pregão, né? Lógico, principalmente durante o pregão, para mim analisar o comportamento do preço nos rompimentos ou nas falhas de rompimento dessas situações. Há muitas outras cunhas nesse gráfico também. Continue adicionando essas linhas para cada cunha concebível aí que você puder ter. E algumas são difíceis mesmo de se ver, certo? Uma linha, por exemplo, uma cunha igual aqui, ó, né, nesse ponto aqui, é uma situação mais complicada, é um fundo em forma de cunhas consecutivas, né, que o Brooks chama. Aqui eu tenho um padrão 1, 2, 3 puxadas, que aí você não precisa puxar para um tempo gráfico menor, fica mais fácil de ver se você fizer essa leitura. Aqui eu tenho outro, uma, duas, três puxadas aqui, ó. Então eu tenho um fundo em forma de cunha aqui, ou tem esse maior aqui, vamos dizer, uma puxada, duas, três, ó. Então, ou seja, posso chamar isso aqui de cunha aninhada também. Então, isso aqui ajuda na hora de tomar a decisão, onde seria meu ponto de entrada, além de vários outros motivos, ó, eu estou tendo máximas mais altas, aqui rompeu para baixo, mas ó, eu tenho teste aqui, ficou para cima, essa aqui, ó, seria uma boa barra de compra. Eu poderia comprar aqui, ou até essa aqui, né? Essa terceira barra, essas três barras, sendo que duas fecharam fechou careca, né? Fechou na sua máxima. Provavelmente eu teria preços mais altos, né? Seria uma probabilidade, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, 70% de chance de ter pelo menos um pouco mais de preço para cima. Então, sabemos que temos que ter pelo menos esses padrões. No entanto, que queremos comprar acima de uma barra de alta, fechando perto de sua máxima, na esperança de termos uma tendência de alta. Às vezes o padrão vai falhar, principalmente contra canal estreito, certo? Principalmente contra canal estreito, os padrões podem falhar, mas por isso que a gente vai observar. Nós temos cunhas parabólicas, mas se não tivermos uma reversão abaixo, né, de uma barra de baixa, ela falha, principalmente se houver uma nova barra de rompimento. Então, nós vamos comprar a primeira barra do rompimento e vai falhar, nesse caso aqui, nessa cunha, né, como eu já expliquei, apostando que a cunha falhou. Então, igual esse caso aqui, eu tive uma cunha, estava no canal estreito, ó. Aqui quem comprou ficou armadilhado, acabou que o mercado desceu mais um pouco. Só na hora que fez uma cunha um pouco maior e deu uma boa barra, que aí sim atraiu compradores, os compradores venceram aqui dentro de um contexto de baixa, dentro dessa lateralidade que o mercado estava. Eu estava no terço inferior, certo? Lembrando que a gente divide o gráfico aí por o terço superior, terço inferior. Então aqui ainda é justificável, ó, pra você ver, foi uma boa compra e qual o mercado depois se empolgou e acabou revertendo aí totalmente. Depois de traçado aquelas linhas, a seguir eu vou procurar topos e fundos duplos, tá? Raramente eles são perfeitos. Se você procurar um padrão perfeito, você não encontrará muitos setups e não fará muitas operações. Então, é melhor ser flexível. Tá? Quanto mais perfeito for algo, maior será a probabilidade de conduzir uma operação lucrativa. Mas, quando nós não tivermos perfeição no padrão, por exemplo, topo duplo, a gente pode olhar aqui, ó.
raramente teve algum topo duplo, fundo duplo aqui nesse gráfico. Então, a gente vai procurar outros motivos para fazer a nossa entrada. Então, se, por exemplo, quanto mais perfeito algo, beleza. Mas se não tiver, veja que esses topos duplos, por exemplo, ó, aqui, não foram perfeitos, mas em conjunto com a bandeira de baixa aqui, por exemplo, em forma de cunha, que eu já desenhei aquela hora, né? Que eu mostrei, ó. Em conjunto aqui com a cunha, opa, já tem um motivo a mais. E ainda também eu tenho micro topo duplo, então tem um motivo a mais. Então teve várias coisas acontecendo no mesmo lugar. Alguém até me perguntou no vídeo ontem o que que aumenta de probabilidade se eu tiver linhas duelando. Isso aqui é linhas duelando. Eu tenho a linha duelando por esse canal, certo? Querendo ou não, eu tenho esse canal. Eu tenho topo duplo, então é linhas duelando aqui, ó. Isso aumenta a probabilidade. Não sei dizer o certo, se vai aumentar, se essa venda tem só 40% quando eu ponho o stop aqui, beleza, mas tendo essas linhas duelando, já aumentou para 50%, talvez aumentou para 60% de chance. Isso estou falando de colocar o stop aqui, ó, stop curto mesmo. Eu tenho 60%, 70% de chance dessa operação dar certo, certo? Ainda mais, eu posso analisar outras coisas aqui. Eu pego, por exemplo, aqui eu tenho uma lateralidade, aqui eu tenho o primeiro gap, e aqui eu tenho o segundo gap de média na lateralidade. É um padrão também. É um padrão. Aqui eu já tenho esse topo duplo. Aqui eu tenho uma cunha também embutida aqui, ó. Uma puxada, duas puxadas, três puxadas, ó. O Brooks nem tratou dela aqui, nesse momento. Mas, ou seja, eu tenho mais condição ainda para me apostar que isso aqui vai dar certo, ó. Pelo menos, né, até aqui embaixo. Então, top. Encontro três bons, quatro bons motivos. E você vai treinar o olhar. Hoje, por exemplo, ó, aqui eu encontro cinco, seis motivos. Mas para chegar nesse nível, vocês vão ter que exercitar, vai ter que exercitar o olhar justamente para, na hora da operação, que é importante, enxergar esses cinco motivos, esses quatro motivos, ou três que seja. Encontrou três bons motivos, é muito grande a chance de você ter êxito na operação. Se não tiver, é só porque aí realmente o mercado fez só para armadilhar mesmo, mas, como regra geral, é muito grande a chance de ser bem sucedido. Logo após, nós tivemos, né, outro topo duplo. Aqui, nesse pedacinho, ó, nós temos outro topo duplo. O mercado tentou reverter aqui, outro topo duplo. O mercado tentou reverter aqui e, de novo, não conseguiu, né? E, novamente, aqui como se fosse um topo duplo, o mercado voltou a cair, podendo ser uma nova venda aqui, ou pelo menos, ou acrescentar, ou pelo menos se você está vendido, você vê que a sua premissa ainda está válida. Então, ó, mais à esquerda, tentamos obter um fundo duplo. Aí vamos falar agora aqui de fundo duplos. Também queremos procurar fundos duplos, né? A segunda mínima de um fundo duplo pode estar abaixo da primeira, tá? Ou acima, tá? Ou abaixo, não importa. Igual eu falei agora há pouco, a gente não procura perfeição, porque senão, se for procurar fundo duplos idênticos, não é tão comum. Aqui até deu um topo duplo idêntico, ó. Pode ver que até funcionou, pelo menos pagou para um scalp. Mas perfeição, você vê, ó, não é necessário. Aqui eu poderia comprar aqui até porque eu tive um micro fundo duplo, ó, o mercado desceu, subiu. Então eu tenho um micro fundo duplo nesse pedacinho. Eu tenho um fundo duplo de mínima mais alta aqui. E eu teria opção, ou eu entro aqui nessa H2, ou eu entro nessa barra aqui, que é uma boa barra de alta, fechando, né, perto de sua máxima. Só que, para você ver, ó, se eu entro aqui, olha lá, meu lucro é menor, né? Com certeza. Quando eu quero mais probabilidade, eu pago com menos retorno, né? Provavelmente eu vou entrar com um preço pior. Mas observe que depois tivemos outro fundo duplo aqui, ó, nesse ponto com um padrão de três puxadas aqui, com cunhas aninhadas. Ô, gente, aqui, ó, um ótimo padrão, onde seria a melhor entrada ou aqui, ou você poderia comprar mais alto, né? Então, também. Já que a gente vai trabalhar, ainda vamos juntar tudo. Vamos por partes. Depois de desenhado isso aí, a gente vai fazer os nossos triângulos. Ó. Frequentemente, a gente vai ter esses triângulos, e raramente também eles são perfeitos.
Veja esse triângulo azul aqui, ó, pequeno primeiro, e nós tivemos essa pequena falha de rompimento dele aqui, ó. Então, seria mais um motivo para vender aqui. Lembra que eu falei de topo duplo perfeito aqui? Além do topo duplo, eu teria um topo triplo aqui, micro topo triplo, e eu teria esse triângulo aqui, ó. Então, essa venda lá, ó, pagou pelo menos um scalp também, certo? Então, esse triângulo azul aqui, ele está se contraindo. O Brooks chama de triângulo contraindo. Eu chamo de triângulo simétrico, né? Porque na análise técnica clássica eles chamam de triângulo simétrico. É ou linhas convergindo, linhas convergentes. As linhas estão se encontrando, muitas vezes de forma iguais, mas não importa se não for. Às vezes o triângulo ele é ascendente, em cima é plano e embaixo vai subindo, ou vice-versa, né? Às vezes embaixo é plano. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Às vezes embaixo pode ser plano e em cima vai caindo, ó. Não importa, todos são triângulos. O que mais interessa para a gente é o padrão de 3 puxadas dentro dele, certo? Dentro do triângulo. Então, nós teríamos esse triângulo convergindo e temos o triângulo expandindo, que também é muito comum e pode nos ajudar demais, ó. Esse triângulo expandindo também é chamado de megafone, tá? Eu falo isso que até no próprio curso grande o Brooks fala, né? Triângulo expandindo, mas muitos chamam de megafone. Então, eles criam esse triângulo expandindo, fica criando falsos rompimentos muitas vezes, armadilhando traders que não identificaram ainda a lateralidade, o mercado está em lateralidade, ficam vendendo rompimentos, aí eles acabam ficando armadilhados, certo? Mas o bom de criar isso aí é que a gente treina o olhar e vê, não, isso existe, quando rompe, qual o comportamento, então a gente vai apostar contra, né? Se eu estou dentro desse triângulo expandindo, principalmente, mas eu não posso esquecer que triângulo também é uma figura de rompimento, tá? Já que eu entro nesse assunto, eu volto nele, mas é só para vocês identificarem, ó, segundo passo, né, ou terceiro, esqueci qual passo que nós estamos, nós vamos desenhar triângulo, certo? Feito isso, vamos procurar por barras especiais. Então, nós vamos procurar grandes e pequenas barras, barras internas, barras externas, certo? Vamos lá, nós vamos fazer o nosso destaque dessas barras especiais. Aqui nós tivemos uma alta surpresa majoritária, que temos 3 barras de alta consecutivas, sem muita sobreposição, aliás, quase nenhuma sobreposição, né? Tivemos gap entre barras, ou micro gaps, né, que muitos chamam. Não há muita sobreposição entre a primeira e essa terceira barra, ainda mais que elas fecharam perto de suas máximas. Portanto, é uma compra forte e sustentada. E o contexto é bom, porque estamos baixo, e possivelmente com fundo duplo aqui, ó, o rally foi surpreendentemente forte, é uma barra surpresa e surpresas tendem a ter preços mais altos. Então, mesmo comprando aqui, ó, não está alto, eu ainda posso ter êxito, conseguir aqui um impulso canal, por exemplo, ou muitas vezes como foi aqui, ó, né? Subiu muito forte. Depois disso, gente, de identificar as nossas caixas lá, né, as nossas barras, pondo caixas nelas, se quiser destacar, como eu mencionei aqui. Aí, não, desculpa, depois das linhas, né, a gente vem, adiciona as nossas caixas e aqui está o gráfico com todas as linhas. Você não precisa pôr todas, tá? Porque senão vira uma bagunça. Eu, particularmente, atualmente, eu não coloco todas essas barras. Desculpa, todas essas linhas. Senão o gráfico também vira uma zona, né? Uma bagunça. Põe só as principais ali aí a gente vai sair procurando as nossas entradas. Quais que fizemos, quais que deveríamos fazer, né? Quais que deixamos de fazer e qual que fizemos que deu errado, mas por que será? Né? Aí sim a gente vai analisar. E vamos procurar as nossas entradas. Então, se a gente pretende entrar, vamos procurar pôr as nossas caixas, né, que seja verde, sei lá, a cor que você quiser escolher, que a gente vai querer rosa, não tem problema. Estamos num país livre. Você pode pôr a cor que você quiser. Como padrão, acaba para compra a gente usa verde e para vender vermelha, certo? Mas pode pôr a cor que quiser. Uma sugestão justamente os mais fortes você pode destacar, ó. As entradas melhores, certo? Essas aqui seriam as melhores entradas, são as que estão destacadas com esse detalhe em azul aqui, certo? Então, por exemplo, aqui nessa quarta barra, temos uma entrada razoável. Nós tivemos aqui essa barra, que seria a primeira entrada, e aqui uma segunda entrada.
Só que essa aqui acabou não dando certo, o mercado lateralizou e acabou dando sinal de que cairia. Então, no entanto, acabou sendo um fracasso essa compra e deveríamos sair, se não tivéssemos saído no 0 a 0, sair debaixo dessa externa aqui, ó. Então, aqui embaixo seria uma venda, já que a gente trata de venda. Por enquanto, eu estou só falando das compras aqui, só dando um exemplo do que você pode fazer. Então, né, podemos colocar, né, um contorno azul nessas caixas particularmente fortes, né, com compras melhores. Eu procuro fazer, para não ficar tão bagunçado o meu gráfico, deixa eu mostrar para vocês aqui. Embora, ó, aqui eu não tenho todas as entradas, tá? Eu parei de pôr todas, porque isso tá ficando muito bagunçado para mim. Estudo de gráfico. Deixa eu mostrar uma análise que eu até postei no grupo ontem, mas é só uma dica que às vezes você pode fazer, em vez de pôr isso aqui muito forte, esse azul aqui, ó, você pode usar isso aqui, ó. Você pode, por exemplo, pôr um verde mais forte na entrada boa e um verde mais fraco numa entrada que não é tão boa, mas ainda assim é entrada. Lembrando, ó, eu não marquei todas não, tá? Porque ó, aqui justificava a entrada, aqui justificava, que eu estava no modo coffee, tá? Antigamente eu até estava pondo, ó. Eu vinha aqui, punha esse quadradinho aqui em todos, ó. Todas as possíveis barras de compra. Aqui eu tive uma barra de rompimento e continuidade. Então, todos ficavam eu comprar. Então, você pode pôr isso aqui, ó. Mas olha para você ver, o gráfico fica carregado, tá? Então, particularmente, eu não estou usando isso, até porque eu já estou acostumado, já sei que tem que comprar, se eu tiver nesse contexto, se eu estou com... Aqui, ó, até aqui eu poderia comprar. Eu tenho uma H2 aqui no topo, só que é uma compra que se der errado aqui, ó, eu tenho que vender aqui. Eu tenho que reverter para venda aqui ou aqui. Até porque agora aqui em cima eu sei que é uma falha de H2 no topo, vai ter duas pernas para baixo. Olha lá, até anotei, ó. Segunda falha de rompimento da linha de canal aqui em cima. Vamos um pouquinho, até mais um motivo. Deixa eu ver se eu pus em algum lugar. Falha. Aqui, já pus já. Ó. Falha de H2 no topo, ó. Então, eu tenho um topo em forma de L2 aqui, eu tenho uma falha de H2 no topo. Essa compra que foi acionada, sendo boa ou ruim, ela fosse uma H2, se ela falhasse, eu esperaria duas pernas para baixo, certo? Então, tudo isso é bom para você fixar nesses conhecimentos e tem coisa que você não precisa nem raciocinar mais. Lembrando, ninguém vai entrar em todos esses setups, certo? Ninguém. É praticamente quase impossível entrar em todos eles. Ninguém está falando aqui, nossa, essa é uma entrada das que eu fiz hoje. Não, é entradas que eu poderia ter feito, certo? Ou entradas que eu deveria, que se eu tivesse contra, eu devia ter saído e entrado contra, revertido, tá? Isso aqui não é entradas que foram feitas. Gente, é estudo, é para fins de estudo, é para a gente fixar o conhecimento daquilo que aprendemos da metodologia, tá? Não é todas as entradas que nós vamos fazer, que, né, talvez seja humanamente impossível. Não, é humanamente impossível fazer todas, raciocinar bem em todas pensar da forma correta. É humanamente impossível, isso que é o treinamento, gente. Então, o que você está tentando fazer é entrar no máximo que você puder. Coisas acontecem, né? Você vai no banheiro, você vai almoçar, né? Você vai receber um telefonema ou ligar, tudo pode acontecer. É difícil você observar o mercado tique a tique o dia todo. Então, se esse fosse um gráfico diário, lógico, seria mais fácil. Aí você sentaria com calma em frente a ele para tomar as suas decisões. Mas, se você estiver negociando no dia e usando um gráfico de 5 minutos, nesse caso, é muito fácil perder muitos desses setups, tá? Mas sempre você vai exercitá-los, até porque se você não conseguiu entrar, você entra depois, faz uma entrada tardia, né, que a gente chama. Você não entrou no ponto de inflexão, não entrou aqui, ó, nesses pontos de inflexão. Mas o mercado não para de subir, não para de subir, para que você vai querer vender? Eu vou até contar um fato engraçado que aconteceu essa semana. Eu estava com um aluno na sala, o pessoal é minha testemunha, né? Eu falo isso porque o cara é meu amigo, é conhecido. Nós já tínhamos dado compra aqui, ó, aqui embaixo, né? Era para subir com esse mini índice. Estava subindo igual um doido. Chegou aqui, ó, nesse ponto. Chegou nessa barra, eu lembro aqui, ó. Ele falou assim, Leandro, acha uma venda para mim no mini índice. Aí eu falei nessas palavras, cara, por que você está querendo vender se o mercado está subindo? Vai, por minha conta, compre. Eu não dou call, gente. Geralmente não dou call. Eu falo que ó, as probabilidades favorecem. É para subir, continue comprando. Mas com esse aluno eu até falei, não, compre, vai, por minha conta e risco.
compra. Porque tem que treinar, meu. O mercado tá no modo coffee, tá subindo igual um doido. Se você não entrou hora nenhuma, eu até brinquei ontem, né? Como é que você vai chegar em casa pro seu marido, para sua mulher, vai dizer que esse mercado subiu isso tudo aqui, você não entrou nada na compra? Você não pegou nem um centavo nessa compra? Como é que você vai explicar isso em casa? Entendeu? Aí eu até brinquei, então entra, vai. Cara, depois que ele entrou aqui, o mercado andou mais 400 pontos para cima. No mini índice, né? Isso aqui. Andou 400 pontos. E dava para, né, ou sair aqui na hora que começou a gaguejar, nossa, 400 pontos no índice, isso é meta de alguns traders por aí, que eu até falar que tem sala que o pessoal fala, nossa, 400 é muito no mini índice para fazer por dia. Gente, depende. Não digo, isso aqui é para você fazer 1.000 pontos com facilidade, né? Depois pega essa outra queda, o mercado repetiu a dose, dava para pegar a subida e pegar a descida. Então, ou seja, o mercado está subindo igual um doido, você tem que treinar o olhar para justamente ver que está tendo gap entre barras, o mercado está no modo coffee, dificilmente ele vai voltar em V. Aqui até deu esse movimento aqui, ó, foi um evento da Petrobras, o que faz muitas vezes ter volta em V, mas não teve volta em V aqui, ó. Aqui teve uma L2, ó. Aqui teve uma falha de H2 no topo, falha de H2 no topo, duas pernas para baixo, acabei de falar no outro gráfico ali, ó, certo? Então, esses detalhes, então, ou seja, aqui você poderia já estopar, no caso, quem comprou aqui, ó, ou pegasse, né, bons pontos aqui, ó, topo e forma de cunha aqui em cima. Então, ou seja, era factível sair aqui, uma das maiores barras tarde na tendência, ou sair aqui na falha de H2 aqui no topo, na L2, ou sair aqui, né, que você tinha que sair. Beleza? Então, treinar o olhar é justamente para isso, para pegar essas operações e não deixar perder quando o mercado te der oportunidade, que são as melhores operações a se fazer. Agora, aqui, por exemplo, nós vamos incluir as nossas entradas de vendas. Insira as caixas vermelhas, utilizando os mesmos critérios que eu já expliquei anteriormente. Aí pronto, está nosso gráfico aqui. Não, desculpa, ainda teríamos, né, vamos incluir, adicionar as nossas caixas de texto, para que possa entender, né, quais os motivos pelos quais aceitaria as negociações. Pelo menos o que couber aqui, ó, tudo que você tiver de conhecimento, você vai incluindo. Considere fazer isso todos os dias no final do dia. Fazendo isso todos os dias, não precisa escrever todas as caixas, tá? À medida que você vai ganhando experiência, cada vez você vai escrevendo menos, mas pelo menos desenhe as linhas de destaque todos os dias. Se você fizer isso por vários meses e começar a reconhecer esses padrões que se desenham durante o dia, isso lhe permitirá antecipar as negociações. E quando, né, a negociação for acionada, você será capaz de aceitá-la e poderá administrar bem. Tá? E é isso que eu quero dizer com praticar a negociação. Praticar, gente. Lembra lá do exemplo que eu dei lá no começo? Vamos dar um exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, Cristiano Ronaldo. O cara é top. Pode muitos não gostar, achar que o cara é arrogante, soberbo, qualquer coisa que você pode achar, mas falar que o cara não é bom, e uma coisa que dizem, né, dele, eu já não conheço tanto, já não sou aprofundado em futebol, mas dizem, o Messi tem o talento, o Neymar tem o talento, mas o Cristiano Ronaldo tem o esforço. O cara, para fazer um gol de pênalti, treinou 1.000 pênaltis, não foi? Treinou 1.000 chutes para o gol. E hoje você vê, ele faz um chute lá num gol, num jogo, ele ganha milhões. Ele ganha milhões lá por causa do jogo, por causa de um prêmio, de um jogo que ele ganha, de um campeonato que ele ganha. E é o que a gente quer, nós não queremos ser campeões nesse campeonato que é o day trading, ainda mais o melhor campeonato do mundo, que a gente só compete com a gente mesmo. Aqui nós estamos só competindo com a gente, não tem. O adversário nosso é algo que a gente nem. Que está do outro lado da tela que a gente não conhece. O que a gente não pode é subestimá-lo, né? O adversário nosso, quando você entra numa compra, tem alguém vendendo do outro lado, que às vezes ele enxergou alguma coisa que você não viu. Por isso que a gente não vai acertar tudo sempre. Mas, quanto mais nós treinarmos, mais a probabilidade está a nosso favor. Correto? Então, gente, aqui vamos finalizar. Vou abrir para perguntas, caso vocês quiserem, alguma coisa. Mas revisando, então, ó, a gente praticando todo dia, a gente vai fazer as mesmas coisas todos os dias. Lembrando que, ó, até uma coisa que eu não falei no meio da jornada aí do caminho do vídeo, até perder é consistência. Você pode ver que a gente repete os mesmos erros. Quem nunca? O mercado está exaustivo, está subindo e a gente nunca compra. Aí quando chega naquela barra gigante lá em cima, no topo,
você compra. Quem nunca? Né? Quem nunca faz isso? A vida inteira tá subindo, não compra hora nenhuma. Aí chega aqui, opa, deixa eu comprar aqui que vai mais 5 pontos, vai mais 200 pontos no mini índice. Aí você simplesmente compra a máxima do dia. Quem nunca? Ou seja, treinar é justamente para isso, é para não fazer esse tipo de coisa. Corrigiu e deu 3 puxados, uma boa bandeira de alta em forma de cunha, deu padrão, sei lá, deu um fundo duplo aqui também, tudo alinhado, média móvel tá passando aqui, ou seja, os planetas estão alinhados, tem 3 motivos para eu comprar. Vamos dar o salto de fé e compra. Entendeu? A maioria das vezes vai dar certo. Agora, mais tarde demais da tendência, dar uma bandeira dessa, pode ser uma armadilha. Ontem, o pessoal é minha testemunha, antes de sair para almoçar, eu falei disso aqui, ó, quer ver? Foi no mini dólar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. O mercado estava aqui em cima, ó, nós estávamos comprado, a partir daqui, hora nenhuma era para vender, para estar vendido, era só comprado, certo? Comprado, comprado, comprado. Aí, para quem não tinha comprado, aqui em cima até falar, espera a correção agora, né? Tem que esperar a correção. Antes de sair da sala, que aí eu fui sair para almoçar, aqui, ó, era meio-dia e 20 mais ou menos, que eu saí para almoçar. Eu estava na operação ainda, da compra, eu falei, ó, se der o setup de 20 barras na média, mas for um doji e acionar a compra, não compre. Porque ela é armadilha. O doji aqui nesse contexto é doido para armadilhar. Até para aproveitar e vender, se armadilhar. Aqui, ó, gente, eu não estava nem em frente à tela na hora que aconteceu. Mas olha aqui, ó, não chegou nem a acionar. Mas aí, ó, deu a barra forte aqui, deu venda. A mesma coisa para um gap de barra na média móvel aqui, ó. Ruim, primeiro obstáculo já parou, ou seja, aqui ou aqui você já poderia vender de novo. Ou seja, não precisa nem estar em frente do gráfico para já tentar prever o que vai, se acontecer determinada coisa. Querendo ou não, a gente só vai ver isso com o passar do tempo. Né? Por que eu falo que essa entrada é ruim? Porque eu lembro que uns 4 meses atrás eu comprei uma entrada dessa, no contexto desse, eu só estopei aqui. Beleza, o stop foi curto, mas o mercado simplesmente fez isso aqui, ó, no dia. Por isso que eu já fiquei vacinado. Falei, não, se for um doji nesse contexto, nessa situação, eu já nem entro mais, espero armadilhar e vou vender embaixo dele. Agora, se o mercado voltar a subir, ou se der uma boa barra de sinal, aí sim, boa barra de compra, aí sim é outra coisa. Estou falando esse contexto aqui, ó, um doji aqui, beleza? Mesma coisa aqui, ó, eu já estou no canal estreito de baixa, então mais uma perna para baixo é provável. Então, armadilhou gente aqui, estamos vendendo aqui. Por quê? Vamos trabalhar com um lado que está armadilhado. Gente, beleza? Foi até mais rápido do que eu pensava. Passei o que eu queria passar. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer perguntar? Tem alguém aí? Porque ninguém falou nada. Tô aqui, pô. Estamos aqui. É... Sei lá, eu comecei a fazer os meus e eu mudei a forma, né, de fazer. Eu já tenho 143 aqui, gráficos. O pessoal que está comigo na sala tem todos eles, porque eu posto lá no nosso grupo fechado. Isso aqui nem o Brooks faz, eu procurei fazer nos meus. Ó. Eu pego algum trecho do curso dele, do curso completo ou da enciclopédia, e adiciono aqui, para ficar de forma mais didática ainda. Eu vou falar uma coisa, às vezes o cara não precisa nem ler o livro. Estando com a gente na sala, eu já mostro todos os detalhes aqui, sempre adiciono algum rodapézinho, né, que não é um rodapé qualquer, ou da enciclopédia, ou do curso completo. E aqui a gente vai dando os motivos de fazer ou de não fazer. E, cara, vou falar para vocês, é top. Cada vez a gente melhora mais o resultado e vale a pena fazer esses estudos. Convido aí o pessoal, quem quiser experimentar a sala, fica um mês. Vocês não achar que não aprendeu nada, eu não agreguei nada para vocês, não é o preço de um loss. É, E quem quiser experimentar um dia antes de entrar também, pode experimentar. Eu confio naquilo que a gente está ali. Quem está com disposição para estudar e aprender e se desenvolver, eu falo assim, sem medo de errar, que a gente tenta manter a fidelidade na metodologia. E eu vou falar para vocês, é muito top. Não vou falar que é a única que ganha dinheiro, porque seria muita pretensão isso. O próprio Brooks falou isso lá presencialmente, né? Às vezes um bom cara de tape reading ganha dinheiro, um bom analista de outra forma, que acha alguns setups. Gente, o principal, o foco nem é tanto o operar, é o gerenciamento que pega com o pessoal.
Isso aí, quem não assistiu, assista um vídeo que eu gravei lá do evento que eu tive lá presencial. Eu trouxe os insights que o pessoal trouxe, inclusive lá da B3, né, quem analisa as estatísticas dos traders. O pessoal que perde consistentemente, o problema tá, o calcanhar de Aquiles está principalmente no gerenciamento. Quando perde, perde muito. Quando ganha, fica ganhando de pouquinho, certo? Por isso que eu também mudei meu perfil muito de uns meses, de uns anos para cá. Eu tento pegar operações mais alongadas. Por exemplo, pega essa subida, tenta pegar ela o máximo que der. Se por um acaso vendeu no caminho, entra de novo na compra, igual aconteceu aqui. Entra de novo na compra. É... Lógico que se está em lateralidade, não adianta querer insistir dentro de lateralidade a scalp, mas scalp é 2 vezes por 1. Aqui eu fiz uma compra aqui, adicionei essa compra aqui, ó, para levar. Lógico que eu fiz scalps no caminho, aqui, ó, deu para adicionar mais, para levar mais um pouco. Então, ou seja, o mercado vai se desdobrando e você vai adicionando ou realizando ali e vai brincando, né, de ganhar dinheiro aí. Alguma dúvida? Então, beleza. Se ninguém tem mais nada, obrigado. Deixa seu like, compartilha esse vídeo aí depois, se inscreve no canal e entra no nosso Telegram, tá logo aí na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, até a próxima.